Jerusalém, por lá, 12h08, horário local. Imagens que chegam de agências internacionais dos arredores de Jerusalém, onde há pouco há informações de um ataque a tiros nessa localidade. Percebemos as imagens ao vivo, um grande reforço da segurança no local, ambulâncias também que foram deslocadas para atender os feridos. Já há confirmação de ao menos 5 mortos nesse ataque. Américo Martins vai trazer para a gente mais informações ao vivo com relação ao que sabemos sobre esse ataque em Jerusalém. Américo, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Esse ataque aconteceu há cerca de 1 hora numa grande avenida no norte, no subúrbio norte de Jerusalém. 2 pessoas armadas desceram de um veículo, segundo informações da polícia local, e abriram fogo contra pessoas que estavam esperando um ônibus. Um civil e uma outra pessoa ligada à polícia retornaram fogo, mataram esses 2 homens que começaram o ataque, mas pelo menos 5 pessoas morreram, civis que estavam esperando o ônibus, e pelo menos 9 pessoas foram levadas ao hospital, 5 delas feridas gravemente. O governo israelense classificou essas 2 pessoas que abriram fogo de terroristas, mas nenhum grupo ainda assumiu a autoria desse atentado contra os civis na região norte da cidade de Jerusalém. Esses ataques a tiros em território israelense têm sido muito raros desde o início da guerra na faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou às pressas uma reunião do seu gabinete de guerra, o seu gabinete de emergência, para discutir o que teria acontecido, como aconteceu essa falha de segurança que permitiu que essas 2 pessoas armadas pudessem abrir fogo numa manhã de segunda-feira, num ponto de ônibus, matando tanta gente. Muitas pessoas estão indo para o local desse atentado, como a gente pode ver em várias das imagens que estamos transmitindo, tentando entender o que aconteceu. A polícia israelense foi deslocada para aquela região e para toda a cidade de Jerusalém. A cidade está em estado de alerta e atenção neste momento. Muitas vias que dão acesso às principais rotas em Jerusalém também tiveram um aumento de policiamento, porque existe o temor de eventuais novos ataques. Como eu disse, não existe nenhum grupo que tenha reivindicado a autoria desse ataque. Mas isso acontece, obviamente, em meio à guerra na faixa de Gaza, uma guerra que já deixou mais de 63 mil mortos, e existia a expectativa de que nesta semana a gente pudesse assistir aí a algum avanço no lado diplomático das negociações entre o Hamas e Israel. Existiam propostas à mesa para que o Hamas libertasse todos os reféns que ainda estão com o grupo palestino. Israel libertaria mais de 2.000 prisioneiros palestinos, existiria um cessar-fogo, mais entrada de ajuda humanitária, e depois isso criaria condições para uma negociação final da guerra, um acordo de paz que desse fim totalmente à guerra. Dependendo de quem sejam esses 2 atiradores que mataram esses 5 civis inocentes no ponto de ônibus em Jerusalém, toda essa negociação pode claramente fracassar. Mas, como eu disse, Carol, não temos até agora nenhum grupo reivindicando a autoria desses ataques. A polícia está fazendo uma grande investigação no local, está tentando determinar quem eram esses 2 homens que abriram fogo. Como eu disse, eles foram mortos por um civil que estava armado. Em Israel, você tem muita gente, especialmente depois do início da guerra na faixa de Gaza, armados pelas ruas, até para se defender de eventuais ataques como esse, e também um vigilante ali, uma pessoa ligada à polícia. Eles retornaram fogo e mataram esses 2 homens que foram responsáveis pelo atentado. Como eu disse, Carol, a polícia classificou esses 2 homens de terroristas e estão investigando agora quem estaria por trás desses ataques, que certamente vão aumentar muito a tensão em Israel no momento em que, como eu disse, existia a possibilidade de uma negociação para um cessar-fogo em Gaza. Carol. E aí, Américo, enquanto você trazia informações para a gente, a imagem ao vivo que chegava
para a CNN Brasil era justamente de Benjamin Netanyahu. Primeiro-ministro israelense foi até o local desse ataque. Se possível, a gente recupera o momento da chegada de Benjamin Netanyahu, ali cercado por seguranças. Também quem estava por lá era o ministro da Segurança Nacional, foi a primeira autoridade a chegar ao local, também em contato com as forças policiais. E como o Américo Martins já destacava para a gente, o primeiro-ministro israelense, logo no primeiro momento, acionou ali o seu gabinete justamente para trazer informações, para apurar o que já tínhamos de detalhes com relação a esse ataque e outras medidas que devem ser anunciadas em termos de reforço de segurança. Então, depois dessa reunião, depois de convocar o seu gabinete, Benjamin Netanyahu vai até o local desse ataque, onde já temos a confirmação de pelo menos 5 mortos, além de cerca de 15 feridos. Autoridades policiais ainda estão no local. Agora também é um trabalho de investigação e uma preocupação com a segurança, Américo. A ver qual declaração virá de Benjamin Netanyahu nesse primeiro momento. A gente mais uma vez vai tentar recuperar o registro da chegada do primeiro-ministro de Israel ao local do ataque. Ele que já num primeiro momento pede para que o seu ministro de Segurança Nacional vá até Jerusalém para que mantenha contato com as autoridades policiais e, na sequência, depois dessa reunião com o seu gabinete, também vai ao local do ataque. Américo. Pois é, Carol, isso vai ter uma grande repercussão política, inclusive dentro de Israel, porque felizmente, desde o início da guerra em Gaza, não temos aí registro de ataques desse tipo em Israel. Esses ataques, mais recentemente, nos últimos anos, têm sido muito raros, porque Israel, obviamente, aumentou muito as medidas de segurança para a sua população, especialmente desde o início da guerra. Na ocasião, a gente lembra, o Hamas conseguiu romper ali as cercas que separavam o território israelense do território palestino da faixa de Gaza e cometeram aquelas atrocidades, matando mais de 1.200 pessoas, inclusive muitas mulheres e muitas crianças, de uma forma injustificável. Desde então, Israel aumentou muito todas as medidas de segurança. Eles foram atacados tanto pelo Hamas como pelo Hezbollah, até os Houthis, que lançaram, inclusive, neste final de semana, drones contra o território israelense, mas não tínhamos, felizmente, nenhuma notícia recente de ataques desse tipo, ataques de homens armados contra civis inocentes num ponto de ônibus em Jerusalém. Isso certamente vai aumentar a tensão política em Israel, vai aumentar críticas, inclusive, ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, vai transformar, independente de que grupo seja o responsável por esse ataque, vai deixar muito mais difícil qualquer tipo de negociação para o fim da guerra em Gaza. O Itamar Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional, como você lembrou, foi o primeiro ministro a comparecer nesse local do ataque. Ele sempre faz isso. Ele é um dos ministros mais radicais do governo israelense. Ele defende a anexação simplesmente dos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que são territórios palestinos, onde a comunidade internacional espera no futuro que seja criado o Estado da Palestina, mas ele defende a anexação desses territórios e a expulsão dos palestinos. Ele é uma das figuras que vai politizar muito esse ataque, que é um ataque injustificável. Agora, a polícia israelense continua tentando determinar quem seriam esses 2 homens que abriram fogo contra essas pessoas que estavam esperando o ônibus. Isso numa avenida importante no norte da cidade de Jerusalém, e essas 2 pessoas foram mortas. Agora, o Benjamin Netanyahu e o Ben-Gvir precisam fazer essa demonstração de apoio à sua população, obviamente, nesse ataque, que é um ataque injustificável também contra civis que estavam desarmados no ponto de ônibus, e eles agora vão fazer essa reunião de gabinete, aonde vão tomar algumas atitudes, Carol. Em primeiro lugar, eles precisam determinar por que essa falha de segurança aconteceu. E o Benjamin Netanyahu já vinha sendo muito criticado justamente por ser o primeiro-ministro quando os ataques do Hamas no dia 7 de outubro aconteceram. Então vai haver uma crítica também sobre o governo israelense. Depois eles vão ter que determinar quem eram essas pessoas e que medidas vão ser tomadas contra eventuais grupos que essas pessoas faziam parte. E isso certamente vai ter um grande impacto, um impacto negativo em qualquer tentativa
de negociação com o Hamas, especialmente se esses dois atiradores forem palestinos, como muito provavelmente o governo israelense neste momento suspeita. Mas é muito importante que eles determinem antes, através de uma investigação que seja feita de forma muito detalhada, quem são essas pessoas, quais foram as motivações desse atentado. Mas como eu disse, felizmente não aconteciam ataques desse estilo no território israelense já há algum tempo. Isso vai levantar muitas questões sobre mais uma falha de segurança em Israel. E, obviamente, Carol, vamos torcer para que esses feridos, entre esse número que você colocou, pelo menos 5 deles, segundo as agências de notícia, estariam feridos gravemente, que eles se recuperem para que essa dor não aumente ainda mais com o número de mortos crescendo, inclusive, lá no Oriente Médio, Carol.